Olá pessoal, estamos em mais um Conexão SM no JD1 Notícias e hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele que é médico, cirurgião de cabeça e pescoço, acumula outras funções administrativas hoje aqui no nosso estado, é responsável pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Maurício Simões Correia. É um prazer. Prazer é todo meu, Simona. E nós começaremos hoje o nosso Conexão SM falando de uma correlação muito importante de causa e efeito, que é a correlação das patologias de cabeça e pescoço, que inclusive muitas pessoas têm dúvida. Quando procurar um cirurgião de cabeça e pescoço? Vai no endocrinologista, vai no cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai nos esclarecer essa dúvida principal e vai falar sobre as principais interações, né? Porque como eu sempre falo, o nosso corpo e a nossa mente, ele está totalmente conectado, totalmente integrado. E as patologias da nossa mente, né, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas interferem nesse sistema da cabeça e pescoço. Nosso sistema de glândula é uma das glândulas mais importantes que nós temos, né, que integra todo o nosso corpo, que é a nossa tireoide. E tem outras patologias também, que ele pode falar en passant. Essa correlação. Então, o estresse interfere nelas, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e outras patologias também interferem na saúde mental. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Podemos falar. Estou à sua disposição. Silmara, inicialmente agradecer a você por essa oportunidade e também o livro que você me deu aqui, eu farei questão de ler. A cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade que existe basicamente apenas no Brasil e nos Estados Unidos da América. No restante do planeta, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, os procedimentos cirúrgicos desta topografia, ela é dividida em outras especialidades, como cirurgia geral, otorrinolaringologia, cirurgia de tecido osteoconectivos. Por que isso? Porque, basicamente, o Brasil copiou os Estados Unidos da América na concepção de que, para operar o câncer da cabeça e pescoço, havia necessidade de um cirurgião especializado. E, a partir daí, então, basicamente, em hospitais de câncer que se formam cirurgiões de cabeça e pescoço, como é meu caso, no Instituto Nacional de Câncer. E dentre as inúmeras patologias de câncer da região da cabeça e pescoço que nós tratamos, a principal, a mais frequente, a de maior prevalência, é o câncer de tireoide. Mas a doença tireoidiana não se limita, não se restringe apenas às neoplasias, aos nódulos malignos, né? Nós temos também as patologias disfuncionais da tireoide. É o que nós chamamos de hipertireoidismo ou de hipotireoidismo. Essas patologias, elas alteram a concentração sanguínea dos hormônios tireoidianos. E os hormônios tireoidianos, eles são fundamentais no nosso metabolismo. Metabolismo, para que as pessoas em casa compreendam com facilidade, é o conjunto de reações químico-orgânicas que ocorrem a nível celular para a produção de energia. Energia vital, energia da vida. E todo o nosso corpo humano, todos os nossos sistemas orgânicos, sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema tegumentar, que é pele, cabelo, unhas, ele depende de energia para ter vida, para ter vivacidade. E essas variações do hormônio tireoidiano em decorrência de eventuais disfunções tireoidianas vão interferir em todos os sistemas. Especificamente, no sistema nervoso central, já que nós estamos falando de saúde mental, eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de atender pacientes com hipertireoidismo que me foi encaminhado exatamente pelo psiquiatra, porque a família não o reconhecia mais com relação ao seu comportamento. Achava, inclusive, que ele estava usando drogas, essas drogas excitantes do sistema nervoso central, em especial a cocaína. Principalmente porque ele também emagreceu, porque
com o aumento do metabolismo, ao aumento da queima calórica, e ele perdeu peso. Imaginava, inclusive, que ele podia estar com HIV, podia ser um paciente portador de HIV. Só aí que um psiquiatra, na consulta, observou que o pescoço dele estava aumentado de volume e o encaminhou para mim. Então, para você ver como uma disfunção tireoidiana, no caso do hipertireoidismo, deixa o paciente tão excitado que ele muda completamente seu comportamento. Inclusive, podendo ter surtos psicóticos. E o paciente com hipotireoidismo é um paciente com um metabolismo retardado, ou seja, é um paciente que tende a um processo depressivo. Então, cuidar da saúde tireoidiana é realmente fundamental para que você possa ter equilíbrio mental. E exatamente isso, né? Muitas vezes, eu lembro, principalmente quando eu fazia residência, nós éramos solicitados que o paciente chegava como se tivesse, principalmente no hipertireoidismo, o paciente em surto. E, na verdade, quando a gente fazia uma investigação mais profunda, a gente observava que tinha outras alterações também e que aquilo não era em decorrência de forma primária da saúde mental, era secundária a uma alteração clínica causada por alteração da tireoide. Você tanto pode ter um paciente que tenha algum passado de uma patologia psíquica em acompanhamento, mas que estivesse estável e que a disfunção súbita da tireoide traz o processo patológico psiquiátrico à tona, né? Então, ou o paciente que sequer sabia que tinha um componente psiquiátrico, somente o descobre quando a tireoide, eu digo, quando há aquele derrame de hormônio tireoidiano no sangue e faz com que a patologia psiquiátrica venha à tona. E outros casos de pacientes que estavam letárgicos, extremamente comprometidos, né? Eles estavam apatoabúlicos. O que é apatoabúlico? Quando a pessoa não tem energia vital, está sem energia vital, inclusive para o movimento, para deambular, para falar. Não reage aos estímulos. Nenhum estímulo. Então, é uma coisa extremamente grave. E o hipotireoidismo, ele faz exatamente isso. Nos casos mais graves, quando tem nódulos, tem tumores, aí sim é preciso procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. E, gente, é uma triagem natural. Toda vez que chega um paciente no consultório psiquiátrico, ou deveria ser, obrigatório a gente sempre fazer a investigação. E um dos principais exames que eles precisam ser feitos é realmente a dosagem hormonal, justamente por isso. Quando a gente pensa nessa correlação de causa e efeito, a ansiedade também, tanto a ansiedade, a depressão, essa interferência, a liberação excessiva de cortisol, ela também interfere no funcionamento tireoidiano, né, doutor Maurício? Isso, o cortisol é o hormônio do estresse, né? E ambos, eles estão muito presentes na nossa corrente sanguínea no amanhecer, exatamente no despertar, né? Durante a noite, a glândula tireoide e a glândula suprarrenal produzem o cortisol para, logo no final da madrugada, despejar no sangue e nos dar disposição para o cotidiano. E, atualmente, a procura pela cirurgia de cabeça e pescoço e o número de nódulos, tumores benignos, malignos, nós temos alguns carcinomas papilíferos, foliculares, tem aumentado? Como tem ficado a incidência? E qual a correlação que o senhor tem observado de saúde mental nesses pacientes com carcinomas? Eu sempre brinco que nós tínhamos aquela propaganda antiga da Tostines que falava assim: Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Então eu sempre digo que eu não sei se a pessoa desenvolve uma neoplasia porque tem um problema mental ou se desenvolve um problema mental porque descobriu uma neoplasia. Agora, a verdade é que sem equilíbrio psíquico não há equilíbrio orgânico, né? Então, cuidar do orgânico e da mente é fundamental para que você tenha saúde. A grande maioria dos pacientes hoje que diagnosticam uma neoplasia, principalmente uma neoplasia maligna de tireoide,
com o avanço, com a fácil disponibilização de ultrassonografias hoje em todo o território nacional, você tem um diagnóstico muito precoce. Tanto é que eu brinco sempre com meus pacientes, eu digo para ele, me conte de alguém que você conhece que faleceu de câncer de tireoide. Ele sempre fala, mas realmente eu não conheço ninguém. Eu falei, porque a gente consegue curar os pacientes, porque a gente faz diagnóstico muito precoce e o tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes, é suficiente para tratar e curar o paciente. Então, você não consegue perceber mais hoje em dia uma alteração do humor do paciente por conta do processo evolutivo da doença neoplásica, porque ela está sendo diagnosticada muito precocemente. No passado, há 30 anos atrás, quando eu comecei a fazer cirurgia de cabeça e pescoço, quando eu cheguei a Campo Grande, o diagnóstico de pacientes com tumores avançados era muito frequente. Aí sim você percebia um paciente com dor, com falta de ar, né, com alteração de comportamento, já por falta da produção do hormônio tiroidiano, ou quando o tumor produz em excesso, ou seja, aí é o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo associado à doença tumoral, ou causado pela doença tumoral. Então aí você vai ter o distúrbio psíquico em decorrência da variação hormonal. Com relação a outros tumores da cabeça e pescoço, o que a gente pode também chamar a atenção das pessoas é principalmente com relação ao uso de álcool e tabaco, né? Que certamente são vícios e que estão diretamente relacionados com a saúde mental, né? Cria dependência quem tem alguma fragilidade diante do mau hábito. E eles são os principais causadores do câncer do trato aerodigestivo superior. Boca, né, língua, lábio, garganta, orofaringe, hipofaringe, laringe, que é o órgão da voz, esôfago superior. E hoje eles só estão equiparados, álcool e cigarro, com a elevação substancial da presença do HPV no trato aerodigestivo das pessoas. Mas quando você soma os 3, então, aí a possibilidade de você desenvolver o câncer da cabeça e pescoço é ainda maior. Por isso, estar saudável do ponto de vista psíquico é fundamental para você conseguir evitar as dependências, no caso de tabaco e álcool. Com todo o conhecimento que nós temos hoje em dia, nos últimos anos, tem aumentado ou diminuído a incidência? Do cigarro está diminuindo, mas da bebida eu não percebo. O álcool eu não percebo, o consumo de álcool no consultório eu não percebo. O cigarro houve uma redução substancial. E aí veio o HPV para manter, vamos dizer, os padrões de incidência e prevalência de câncer do cabeça e pescoço, gerando os chamados carcinomas espinocelulares, que são os carcinomas do nosso tecido de revestimento do trato aerodigestivo. Então, em decorrência do álcool, pessoal, isso que nós estamos falando é algo muito importante. Se você tem familiares, amigos, conhecidos, as pessoas às vezes esquecem, não levam em consideração, mas o consumo excessivo, abusivo, a dependência não tem jeito. Ela, com o decorrer do tempo, ela cobra o preço muito alto. Na verdade, muitas pessoas nem demora tanto, porque aí tem correlação com a genética, com a predisposição, se tem história familiar ou não de câncer. Então, se você está com uma alteração de cabeça e pescoço, não esqueça, você precisa procurar um médico. E se começar um tratamento, de preferência, tem que começar com o tratamento da saúde mental também, porque não tem jeito. O vício, por diversos motivos, além de toda a resposta inflamatória, né, ele vai continuar comprometendo a sua saúde e isso é extremamente importante. Não é fácil, lidar com dependências não é fácil, nós sabemos que é uma das coisas mais difíceis. Só você que é dependente, você sabe da dificuldade, mas com certeza tem tratamento, tem ajuda, basta você querer se dedicar. Eu falo que essas situações mais delicadas é preciso de muita determinação e disciplina para conseguir, né? Então, quando a gente pensa aqui no nosso estado, nós ainda mantemos uma estatística alta, mesmo
com a diminuição do tabaco em decorrência do álcool, né? Não é só no nosso estado, é em todo o país. E por isso também aproveito para recomendar: vacinem suas crianças, não deixem de vacinar as crianças, os adolescentes contra o HPV. Né? É uma prevenção não só para o câncer epitelial da cabeça e pescoço, mas também da região genital. E tem algumas medidas que são fáceis, né? Geralmente tem acesso na rede pública, na rede privada também. Então é uma medida simples que pode ajudar muito o seu familiar e a você mesmo. E com o passar dos anos, o conhecimento, né, vai aumentando e realmente a estatística comprova que a incidência, a correlação com o HPV é extremamente alta, né? E inclusive, nessa semana, o Ministério da Saúde está anunciando a substituição paulatina do exame Papa Nicolau, que as mulheres, em geral, realizam para o câncer de colo do útero, por uma pesquisa do DNA do vírus do HPV. Ou seja, com a mesma coleta que você faz da secreção vaginal, você consegue identificar todos os tipos de vírus do HPV causadores de câncer no mesmo exame ginecológico. Ou seja, não vai haver mais necessidade de você fazer o citológico. Se o exame do vírus for positivo, aí então o paciente seria encaminhado para fazer a colposcopia e identificação da estrutura do colo uterino. A colposcopia é realizada nas mulheres que quando o ginecologista fica preocupado com a existência, com a possibilidade das lesões por HPV. Isso, as lesões preliminares, né? As lesões que acabam induzindo a neoplasia maligna. Tá vendo como é interessante, gente? Por isso que eu falo que a vida, o nosso corpo está sempre em conexão. A gente está aqui para falar de saúde mental, de saúde de cabeça e pescoço, e não tem jeito. A correlação do nosso corpo é incrível e está tudo extremamente correlacionado, né? Então, nós estamos falando aí da correlação de HPV com câncer de cabeça e pescoço e a importância do cuidado, da prevenção do HPV também por causa das alterações do aparelho genital, tanto feminino quanto masculino. Em relação a essa parte de carcinoma, o senhor gostaria de deixar mais alguma coisa, principalmente em relação ao... Não, na verdade todos, carcinoma papilífero, folicular, os outros mais... Silmara, até hoje nós sabemos que o desenvolvimento de neoplasias malignas, elas estão diretamente relacionadas à exposição das pessoas aos seus fatores de risco. Eu vejo comumente no meu consultório as pessoas muito preocupadas com os fatores de riscos hereditários, né? Ou genético, como as pessoas gostam de fazer, ou seja, aqueles que se passa de pai para filho. Entretanto, esse número de pacientes portadores de neoplasias hereditárias é pequeno, apesar das pessoas às vezes relatarem: na minha família teve um câncer de mama, um câncer de colo de útero, um câncer de tireoide, um câncer de pulmão. Eles são cânceres, muitas vezes, que não são hereditários. São vários membros da mesma família desenvolvendo neoplasias malignas, mas porque foram expostos a seus fatores de risco. Então, o câncer de pulmão, muitas vezes, é quem fumou, o câncer de cabeça e pescoço é quem tinha infecção por HPV, ou bebia, e também usava o tabagismo. No câncer da tireoide, o único fator de risco que nós conhecemos até hoje é exposição à radiação. Nós descobrimos isso quando, na década de 60 aproximadamente, os americanos estavam preconizando a radioterapia, a beta-terapia, para o tratamento da acne de adolescentes. Os adolescentes ficaram ótimos da acne, mas 15 anos depois, todos aqueles que se submeteram à radioterapia acabaram desenvolvendo câncer da tireoide. Então, atualmente, a única recomendação que a gente faz é para as pessoas que se submetem a um tratamento radioterápico para algum outro fator,
próximo da região da cabeça e pescoço. O que a gente vê mais frequentemente é principalmente pacientes com câncer de mama, no caso das mulheres, que se submetem à radioterapia, 10, 15 anos depois elas podem vir a desenvolver o chamado segundo tumor primário na tireoide em decorrência da exposição à radiação. É lógico que hoje a radiação está muito presente na nossa vida, né? E alguns acidentes radioativos, como aconteceu em Chernobyl e Fukushima, no Japão. Em Chernobyl a gente não ficou sabendo, porque foi abafado, mas Fukushima deve ter ocorrido há 10, 12 anos. Eu acredito que mais alguns anos os japoneses publicarão muitos trabalhos em decorrência da exposição à radiação naquele acidente. Apesar dos japoneses serem muito disciplinados, né? E quando foi necessário fazer a higiene daquela região, eles chamaram seus idosos, né? Os japoneses são a maior população idosa do mundo per capita, né? Centenária. Então, eles pegaram os idosos que já não teriam que viver muito para poder fazer a limpeza. Mas, mesmo assim, é o cuidado que a gente tem que ter. Então, é sempre estar muito atento de evitar os fatores de risco e manter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de saúde, no caso alimentar, evitar os vícios, evitar a exposição excessiva à radiação solar, porque o câncer de pele é o mais frequente no nosso país, é um país tropical, então são os cuidados que eu recomendaria a todos. Gente, são medidas simples, muitas vezes, né, tirando aí os tratamentos oncológicos, e está tudo ligado à busca por qualidade de vida. Quando nós cuidamos da saúde física e da saúde mental em prol da qualidade de vida, no geral, a tendência às comorbidades, elas diminuem muito. Eu sempre gosto dessa palavra antiga, que nós somos biopsicossocial transgeracional, então a genética sim, com certeza é importante, mas o jeito que a gente lida, não esqueçam disso, o jeito que nós escolhemos para a nossa vida, e nós como adultos, crianças diferentemente não têm esse poder, nós temos o poder de escolha do rumo que nós levaremos a nossa vida. E isso faz toda a diferença. Eu sempre falo que os gêmeos monozigóticos, eles nos comprovam isso, né? Porque um desenvolve uma patologia e outra não. Então, hoje nós falamos um pouquinho aí das doenças de cabeça e pescoço, das patologias mais graves, e em algum outro momento nós daremos continuidade a esse tema. Espero que faça sentido para vocês. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Maurício Simões Corrêa, que, como eu falei, é um médico extremamente diferenciado. Todo mundo que já foi ao consultório dele sabe o quanto ele é dedicado, metódico, extremamente coerente, estudioso, e quem dera que se 90% dos médicos fossem dessa forma, né? Então, gostaria de agradecê-lo mais uma vez e até o próximo momento. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à sua disposição. Obrigado pelas palavras. E dizer que você falou das crianças, as crianças não escolhem, mas elas copiam, né? Muitas vezes o comportamento dos adultos. Então, vamos dar bons exemplos às crianças. Exatamente. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. Tudo de bom e até a próxima, pessoal. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.